Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje, bem rapidinho, vai ser sobre migrações, tá? Dando continuidade ao conteúdo que era a globalização, e com a globalização os processos migratórios acabam se acelerando, tá? Pelos meios de transporte e o conhecimento daquela região ou local, tá? Porque antes o mundo ele era restrito onde você vivia, tá? E hoje então o mundo virou sinônimo de planeta, ou seja, você conhece que existem esses outros locais. Você já ouviu falar do Japão, Estados Unidos, Alemanha, etc. E muito tempo atrás isso era desconhecido, tá? Então, com o desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação e tal, então o processo migratório acaba se intensificando. Então vamos lá. Mas o que vem a ser então migração, tá? Então vão anotando, tá, gente? Vão anotando para não esquecer. Então, primeiro, o conceito. O que vem a ser o conceito de globalização, de migração? Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. Então, isso é migração. É o deslocamento de indivíduos dentro do espaço geográfico de forma temporária ou permanente. O outro conceito, além desse, existe outro conceito que corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, estado, região, cidade, etc. Tá? Então é trocar de país, de estado, de domicílio, tudo isso é processo migratório. Ok? Bom, quais são os outros termos ou as terminologias que são usados dentro quando se fala em imigração? Então, o primeiro é a diferença entre emigrante e imigrante. Então, migrante é a pessoa que migra e emigrante é a pessoa que sai do lugar, tá? Quando ela sai, ela é chamada de emigrante, e quando entra no local, é chamado de imigrante. Entenderam? Fácil. Outro termo também é a migração interna e externa. Qual a diferença? A interna é dentro do país, externa fora. Só isso, tá? E também a migração se define como 3 de acordo com o tempo de permanência, que ela pode ser temporária, sazonal ou permanente. Temporária, então, é diária, por exemplo. A sazonal é por época do ano, então períodos, alguns meses ou um período mais longo. E permanente é definitivo, tá? Bom, as razões basicamente se dividem em dois grandes grupos, que são as forçadas e as espontâneas, tá? As forçadas, então, aquela que a pessoa é obrigada a sair por razões de guerra, por razões de desastres, tá? E a espontânea é quando a pessoa quer, tá certo? E muitas vezes ela quer, principalmente por uma razão econômica que é a principal. Então vamos lá. Os motivos da migração. Por que as pessoas migram? Quais são os motivos? O principal dele é por motivo econômico, tá? Por quê? Desempregado vai procurar emprego em outra cidade, em outro lugar, tá? Pode ser também por desemprego, tá? Pode ser também por sem expectativa de crescimento econômico ou sem perspectiva de crescimento econômico para o local. Então não vai melhorar, então a tendência é a pessoa sair se ela quer melhorar de vida, porque no local onde ela está não vai. Tá? E também pode ser vinculado ao desemprego devido à grande quantidade de mão de obra disponível. Então a pessoa acaba saindo por esse motivo também. Tá? E a inflação, que é o menos, porém a inflação impacta diretamente no custo de vida. Tá? Então a pessoa pode sair simplesmente porque ela achou uma oportunidade melhor em outro lugar. Tá? Por motivo político. Por motivo político, às vezes é forçado, ou seja, a pessoa é expulsa por não concordar com as ideias do presidente, por exemplo, e a pessoa é forçada a sair do país, que é o chamado exílio, como tinha aqui na ditadura militar no Brasil, por exemplo. Então, esse político é por falta de liberdade de expressão, pode ser
os meios de comunicação são restritos, ou seja, ou só vinculado ao Estado ou pequenos grupos, tá? E a proibição do funcionamento de determinados grupos políticos ou partidos, por exemplo, que são proibidos. Isso pode levar ou forçar as pessoas a sair, ir embora, tá? Outro motivo é o religioso, tá? A não aceitação de indivíduos por prática religiosa diferente daquela que é do país ou do local. Que o país ou local, digamos assim, pode proibir prática religiosa que não seja a do Estado. É o que acontece muito em países islâmicos, que proíbem qualquer outra religião que não seja o Islã. Que não seja o Islã, todas elas são proibidas. Então isso pode levar as pessoas a sair sim desse país ou desse local. Outro motivo é por motivos naturais, que podem ser climáticos, que seria seca prolongada, pode ser inundações, pode ser uma erupção vulcânica, pode ser terremoto e outras intempéries de forma geral. Então, basicamente, essas são naturais, que também são tidas, maior parte delas, por serem consideradas forçadas, tá? Quais são os outros motivos? Então, o outro motivo é o motivo étnico. Primeiro tem que entender o que é etnia. Então, eu acho que vocês sabem o que é etnia, né? É um grupo de pessoas que tem a mesma cultura, o mesmo idioma, a mesma religião, mesmos costumes, compartilham com a mesma história e tem suas feições físicas ou aparência física similar. Então isso é etnia. E um determinado grupo de uma etnia diferente pode não ser aceita no local. Pode ser expulso simplesmente por não pertencer à etnia dominante ou até mesmo morta. Então ela foge, tá? Outro motivo é por qualidade de vida. Pessoas que querem mudar de cidade para melhorar as suas condições de vida. Isso acontece basicamente com pessoas quando chegam na aposentadoria, querem buscar uma qualidade de vida num outro lugar. Então elas vão migrar, tipo sair daqui para o litoral, coisa assim, que seria então migrar para buscar uma qualidade de vida melhor. Outro motivo seria sociocultural. O motivo sociocultural pode estar vinculado à questão de prática artística, por exemplo. Ator, não tem como ficar, tá? Tem que migrar. Esse sociocultural também pode ser por educação, tá? A pessoa buscar uma educação melhor, então ela acaba saindo e ir para outra cidade, outro local para estudar. A pessoa quer ser ator, a pessoa quer ser dançarino e etc. Então muitas vezes tem que sair do local onde que está, tem que migrar, tá? Outro motivo é por motivo turístico. Viajar, conhecer lugares, também é um migrante, tá? Outro motivo é guerras, que é o motivo que as pessoas são forçadas a sair por motivo de conflitos armados num determinado lugar, que é chamado bélico. Então, bélico refere-se à arma, né, o uso de armas. Então, guerras que forçam as pessoas a deslocar. Tem que sair do país, não tem o que fazer, tá? Outro fator é a violência. A violência essa constituída como chamada violência urbana, roubo, homicídio, tráfico de drogas e etc. Todos esses motivos aí que podem levar a pessoa a migrar, que seria aquela guerra não declarada, tá? Guerra declarada é o que aconteceu na Síria, da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A violência muitas vezes é uma guerra não declarada. É o que acontece no Brasil, por exemplo, que tem mais de 30 mil homicídios nesse ano, tá? Tem em torno disso. Morreu muito mais do que na chamada Guerra da Síria, mas não é guerra declarada. Mas isso pode levar sim a processo das pessoas ir embora para buscar um sossego, uma qualidade de vida melhor. Outro motivo, menos importante, é o chamado motivo da aventura. Conhecer locais diferentes e fazer práticas aventureiras, visitar um local que tem atividade vulcânica, subir o Everest, que eu não sei por que fazem isso, mas tudo bem, né? Se querem subir, que sobem, mas é aventura, né? Então isso faz com que as pessoas busquem um local ou migram para um outro lugar justamente pelo motivo de aventura, tá? Então os tipos de migração, ela pode ser pendular, que ela é diária, para estudo ou trabalho, chamada pendular. A pessoa sai da casa ou sai da cidade,
migra para outra para estudar ou trabalhar e volta no final do dia. Isso é chamado migração pendular, tá? A sazonal é por período do ano, como eu já falei antes, é por período do ano, 3 meses aqui, 2 meses lá, 5 meses aqui e assim por diante. Isso pode ser considerado migração sazonal por período ou tipo do verão. No verão vai aqui, no inverno lá e assim por diante. E também chamado de transumância. Porém, transumância tem ponto de partida e de chegada. Vai e volta de acordo com a época do ano. É a migração feita pelos animais, por exemplo. Os animais migram de um local para o outro. No verão é aqui, no inverno é aqui. Isso é chamado de transumância, quando tem ponto fixo. Um tipo de migração sazonal é o que acontece com o pessoal no Nordeste, que mora no sertão e no Agreste, e acabam migrando para a zona da mata, no litoral, para a colheita, principalmente da cana-de-açúcar e de frutas, e retorna ao lar no final da colheita, tá? Que pode demorar aí 3 meses, 4 meses, tá? A outra é o êxodo rural, que todo mundo sabe, é a saída das pessoas do campo para a cidade, êxodo rural, saída do campo para a cidade, tá? Êxodo urbano é menos comum, mas também acontece, que é o contrário, é as pessoas que estão na cidade e vão para o campo, tá? Isso é chamada de êxodo urbano. Migração intraurbana é aquela migração feita dentro da cidade, tá? De um bairro para o outro, do centro para um bairro, tá? Seria basicamente isso, chamada intraurbana. Interurbana é para outra cidade, tá? Ou seja, se eu trocar de bairro ou de área, principalmente uma grande cidade, pegar São Paulo, se eu morar em tal local e ir para outro, é considerado como migração intraurbana, ok? Mudei de cidade interurbano, ou pode ser intrarregional, que é dentro da mesma região, só troca de cidade, ou interregional, que muda de região, tipo de Santa Catarina e vai para o Paraná, por exemplo. É migração interregional, tá? Outro tipo de migração, então, é o nomadismo, que é o deslocamento permanente das pessoas, tá? E principalmente acompanhando o rebanho, tá, de gado, e vão acompanhando o animal, é o chamado processo nômade. E depois nós temos a diáspora. A diáspora é a grande saída ou dispersão de um povo pelo mundo. O povo se dispersa. Um exemplo é a diáspora judaica, que ocorreu da expulsão dos judeus de Israel, antes, né, que foi pelos árabes, e antes disso pelos romanos. E também a diáspora africana, que foi a questão dos escravos que vieram principalmente para a América, que foram expulsos da África, tá, que foram trazidos então para a América, é chamada então de diáspora. É isso. Qualquer coisa, volta o vídeo, pausem e vão copiando, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.